Olá, senhores alunos. Começamos neste momento a nossa segunda aula para explicarmos como é que se resolvem equações exponenciais. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos resolver essas equações que começam a aparecer na tela. Se é do seu interesse saber como é que a gente resolve cada uma delas, preste bastante atenção. Nesse primeiro exercício de hoje, pede-se para calcular o valor de x, que faz com que 320 seja igual a 5 vezes 2 elevado a 0,03x. Repare que o x está como expoente, então trata-se de uma equação exponencial. E dentro de uma equação exponencial, a primeira tentativa que vocês sempre devem tentar fazer é escrever numa igualdade de duas potências de mesma base. Para nós conseguirmos esse intento, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse 5 que está multiplicando 2 e passar para o lado de cá dividindo. Assim sendo, 320 dividido por 5 vai ser igual a 64, que vai ser igual a 2 elevado a 0,03x. Agora, eu chego mais perto de conseguir o intento de conseguir escrever numa igualdade de duas potências de mesma base. Basta pegar esse 64 e tentar fatorar. 64 é par, vou dividir por 2, dando 32. 32 dividido por 2 vai dar 16, que dividido por 2 dá 8, que dividido por 2 dá 4, que dividido por 2 dá 2 e que finalmente dividido por 2 vai dar igual a 1. Então, eu enxergo que 64 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. Então, no lugar do 64, eu vou escrever 2 elevado a sexta, que é igual a 2 elevado a 0,03x. Assim sendo, eu consegui escrever numa igualdade de duas potências de mesma base. E o que a gente faz quando consegue essa igualdade? Eu vou cortar as bases iguais e vou igualar os expoentes, que são 6 igual a 0,03x. E agora, para finalizar e encontrar o valor de x, basta pegar esse 0,03x que está multiplicando x e passar para cá dividindo. Se passar o 0,03 para cá dividindo, eu vou encontrar x, que é igual a 6 dividido por 0,03, que fazendo essa divisão, eu vou encontrar x igual a 200, que é a primeira resposta desse nosso exercício da aula de hoje. O conjunto solução ou o conjunto verdade é formado pelo elemento 200. Pronto. Agora, nesse exercício número 5, eu tenho que resolver o seguinte: 1000 elevado a 1 menos 4x, que é igual a 0,00001. Pronto. Você repare que o x está como expoente. De novo, eu estou diante de uma equação exponencial, onde a primeira tentativa tem que ser escrever numa igualdade de duas potências de mesma base. Mas para conseguir esse intento, eu preciso recordar para vocês uma coisa que vocês aprenderam lá no ensino fundamental, que é isso daqui, ó. Quando o problema é escrever 10.000, você repara que 10.000 tem 1, 2, 3, 4 zeros. Se ele tem 4 zeros depois do 1, você escreve 10 elevado a 4. E se por acaso essa quantidade de zeros estiver antes do 1, como por exemplo aqui, ó, 0,001, que tem 3 zeros antes do 1, nesse caso você também conta os zeros, só que você vai escrever 10 elevado a menos 3. 4 zeros depois do 1, 10 elevado a mais 4. 3 zeros antes do 1, 10 elevado a negativo 3. Vou aplicar essa recordação nesse exercício aqui, onde eu quero colocar numa igualdade de duas potências de mesma base. Assim sendo, no lugar desse 1000 vermelho, eu conto os zeros. 1, 2, 3 zeros. Se são 3 zeros, eu vou escrever então 10 elevado à terceira. E no lugar desse azul, onde está escrito 0,00001, eu conto os zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros antes do 1. Se está antes do 1, eu escrevo 10 elevado a menos 5.
E agora, basta aplicar a regra de potência, aonde você vai multiplicar esses expoentes. Assim sendo, na próxima linha eu vou escrever 10 elevado a 3 vezes 1 dando 3, 3 vezes menos 4x dando menos 12, e igual a 10 elevado a menos 5. Feito isso, eu encontrei uma igualdade de duas potências de mesma base. E sendo assim, as bases iguais eu cancelo e vou igualar os expoentes. Escrevo então que o 3 menos 12x vai ser igual a menos 5. Pronto. E agora? Basta pegar o 3, passar para o lado de lá, trocando o sinal. Se passar para o lado de lá, trocando o sinal, vai ficar menos 3. Então, na próxima linha, eu vou ter menos 12x, que é igual a menos 5, com menos 3 que passa para o lado de cá, dando menos 8. Esse menos 12 está multiplicando. Eu passo para lá dividindo. Então, eu vou escrever na próxima linha que x é igual a menos 8 dividido por menos 12. E esse menos com menos dá igual a mais, e 8 simplificando com 12 vai ficar igual a 2/3 quando você simplifica e divide tudo por 4. Essa é a resposta desse nosso exercício, que a gente coloca num conjunto verdade, aonde a solução é igual a 2/3. Esse nosso outro exercício pede-se para você calcular quando é que 8 elevado a x é igual à raiz quarta de 32. Como de novo o x está como expoente, a primeira tentativa que a gente tem que realizar é verificar se a gente consegue escrever numa igualdade de duas potências de mesma base. Assim sendo, eu vou pegar esse 8 que aparece na cor vermelha e vou fatorar o 8 e, como ele sendo par, divido o 8 por 2, que vai dar igual a 4, que dividir por 2 dá 2, que dividir por 2 dá igual a 1. Então, o 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 8 é 2 elevado à terceira. E no lugar do 32 azul, que também eu vou fatorar, dividindo por 2 dando 16, que dividindo por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, no lugar do 32, eu escrevo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado à quinta. Então, na próxima linha, aonde tem 8 vermelho, 2 elevado à terceira, e aonde tem 32, eu escrevo 2 elevado à quinta. Reparar que eu me aproximei de uma igualdade de duas potências de mesma base, mas ainda não posso cancelar as bases. Para cancelar as bases, eu preciso lembrar para vocês de algumas coisas que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Eu estou me referindo a potência de potência. Quando você tiver potência de potência, esses dois expoentes aqui, a hora que você quiser ou a hora que você julgar conveniente, você pode multiplicar esses dois expoentes. E também gostaria de lembrar a vocês que quando você tiver raiz enésima de 2 elevado a m, quando você quiser ou quando lhe for conveniente, você pode escrever como sendo 2 elevado a m sobre n. Ou seja, repare que o n que estava em cima, ele vai lá para baixo. E esse m que estava lá embaixo, ele vai subir na parte de cima dessa nossa fração. Lembrando isso, é tudo que eu preciso para finalizar esse exercício aqui. Repare então, que esse 3 e esse x eu vou ter que multiplicar. E essa raiz quarta de 2 elevado à quinta, eu vou escrever como sendo uma potência de expoente fracionário. Assim sendo, na próxima linha eu vou fazer 3 vezes x dando 3x, e aqui, raiz quarta de 2 elevado à quinta, eu escrevo 2 elevado a 5 quartos. Repare que o 4 que estava em cima desceu, e esse 5 que estava embaixo, ele subiu para cima dessa nossa fração. Assim, eu consegui escrever numa igualdade de duas potências de mesma base, que era tudo que a gente queria, porque as bases iguais eu posso agora cancelar e vou igualar os expoentes, ou seja, 3x vai ser igual a 5 quartos.
E esse 3 que está multiplicando passa para cá dividindo. Passar o 3 para cá dividindo é a mesma coisa que pegar esse 3, multiplicar o 3 pelo 4. Assim sendo, eu vou encontrar que x é igual a 5 sobre 12, que é a resposta desse nosso exercício de número 6. Resposta conjunto verdade, 5 sobre 12. Pronto. No último exercício de hoje está escrito assim: 3 elevado a x ao quadrado menos x menos 9, que é igual a 1 sobre 27. De novo, como o x está com expoente, a primeira tentativa é escrever numa igualdade de duas potências de mesma base. Eu reparo que aqui embaixo está escrito 27. Esse 27 eu também vou tentar fatorar na intenção de colocar numa igualdade de duas potências de mesma base. Assim sendo, 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 que dividido por 3 vai dar 3, e 3 que dividido por 3 vai dar 1. Então, 27 é 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 elevado ao cubo. Então, no lugar desse 27 vermelho, eu vou escrever na próxima linha que ele é igual a 3 elevado à terceira. Pronto, no lugar do 27, 3 elevado à terceira. Eu quase consegui escrever numa igualdade de duas potências de mesma base. O único empecilho é que esse 3 elevado à terceira está na parte de baixo. Eu gostaria que ele fosse para a parte de cima. Para que você faça essa subida desse 3 elevado à terceira para cima, nós temos que lembrar de mais uma coisa que aconteceu e que nós aprendemos lá no ensino fundamental, que é assim: 2 elevado a menos 3, hora que você quiser ou a hora que lhe for conveniente, você pode pegar o 2 elevado a menos 3, passá-lo para baixo. Se você passar para baixo, muda única e exclusivamente o sinal do expoente. Então, no lugar de 2 elevado a menos 3, 2 elevado à terceira. E aqui, gente, se tiver uma fração e lá em cima estiver um expoente negativo, basta você escrever essa fração invertida, ou seja, esse 4 que estava em cima desce, e esse 5 que está embaixo, ele vai subir. Com isso, aquilo que é menos 2 torna-se mais 2. Isso que você tem que lembrar lá do ensino fundamental para finalizar esse exercício. Querem ver? Aqui você tem 3 elevado à terceira. E esse 3 elevado à terceira está na parte de baixo. Se ele está na parte de baixo, eu posso jogá-lo para a parte de cima, só que invertendo o sinal. Então, na próxima linha, eu vou escrever 3 elevado a x ao quadrado menos x menos 9, deixar o primeiro membro do jeito que estava, só que agora, esse 3 elevado à terceira que estava embaixo, eu subi para o numerador. E com a subida para o denominador, a única coisa que altera é o sinal do expoente. No lugar do mais 3, ficou menos 3. Feito isso, eu consegui uma igualdade de duas potências de mesma base. Aí, então, eu corto as bases que são iguais e vou igualar os expoentes. X ao quadrado menos x menos 9 igual a menos 3. Passa esse menos 3 para cá, porque nós estamos diante de uma equação do segundo grau. Se passar o menos 3 para cá, vai ficar mais 3, portanto, menos 9 mais 3 vai dar menos 6, e isso é uma equação do segundo grau. Coisa que a gente pode resolver aplicando a famosa fórmula de Bhaskara. Se você resolver aplicando a fórmula de Bhaskara, você vai encontrar x' igual a 3 e x duas linhas igual a menos 2. Então, nesse nosso caso, o nosso conjunto verdade terá duas soluções. Uma delas é o menos 2 e a outra é o mais 3. Essa é a resposta dessa equação exponencial número 7, que finaliza exatamente a nossa aula de hoje. Claro que nós, dentro da parte de equações exponenciais, nós temos muito mais coisas ainda para ver. Mas essas coisas nós vamos deixar para a nossa próxima aula. Então vai aqui um convite para que nós encontremos uma outra oportunidade para nós explicarmos mais coisas a respeito de equações exponenciais. Então aguardo vocês até a nossa próxima aula. Até mais!